Vivemos e jamais morreremos. Essa frase é de uma grande serva de Deus. Seu nome? Chiara Petrillo, uma italiana, uma jovem italiana que morreu para dar a vida ao seu filho. Que história incrível que iremos falar aqui. Que belíssima história, que exemplo para o nosso tempo. E uma coisa, não é uma jovem de muitos e muitos séculos atrás, não, é da nossa atualidade. Ela morreu faz poucos anos, ela teria hoje, em 2021, 37 ou 38 anos, salvo me engano, se ela estivesse viva, mas ela faleceu, né, como eu já falei, para doar a sua vida pelo seu filho. E aqui nós iremos falar um pouco a respeito dessa jovem, o que ela traz para a nossa realidade, de exemplo para a nossa vida, uma vida cheia de santidade, que vem nos mostrar, nos pequenos passos, como menciona um de seus livros, a chegar àquilo que Deus quer para nós. Então, é um dos pequenos passos diários que nós damos que conquistaremos o céu. Então, tudo depende das nossas decisões, da nossa escolha. E, iniciando esse vídeo, conta um pouco da sua trajetória, de forma bem resumida. Nasceu Chiara em 1984, lá em Roma, na Itália, e cresceu-se numa família católica, a qual ela já demonstrava que era um amor imenso pelo próximo, ajudava todos que podia, acolhia todos que podia, tratava com aquele sorriso belo, com aquele jeito gentil, aquele amor infinito que já mencionava aos seus familiares que essa menina tinha algo de diferente, e realmente tinha. Ela tinha Deus em seu coração. E que ela cresceu, conheceu a renovação carismática e aí se aprofundou mais ainda dentro daquilo que Deus queria para ela. Conheceu então Henrico, seu esposo, e com ele se casou e teve 3 filhos, belíssimos filhos, a qual 2 morreram com pouco tempo de vida, né? E um está vivo, já tem 10 anos, já está aí na caminhada deixada pela sua mãe na vida sagrada de Deus. Então, nós iremos aqui abordar um pouco a respeito desses filhos e como se deu essas mortes dos seus primeiros filhos, a questão de sua morte mesmo, da Chiara. Tudo começou quando ela casou-se. No ano seguinte, estava grávida, fez o teste e foi constatado que estava grávida. E nos primeiros exames, né, passado pelo médico no pré-natal, foi diagnosticado num dos exames que o filho tinha uma deficiência, não tinha o cérebro. Então, esse menino sem cérebro foi dado para Chiara e Petrillo a opinião médica que deveria abortá-lo. E ela não quis, ela não aceitou o aborto. E assim prosseguiu até o parto dessa criança, uma criança qual o nome dado por ela, Maria, e Maria nasceu e ficou durante meia hora viva e veio a falecer. Nesse período, curto período de tempo de sua existência, a criança foi batizada já no leito onde tinha nascido, recebeu o sacramento do batismo e depois veio a falecer. Passou-se algum tempo, eles ficaram refletindo a respeito desse sofrimento, dessa decisão a qual Deus tinha lhes permitido e pensativos a respeito de como era pesado essa dor. E nisso que ela tirou como exemplo que Deus prepara a alegria após o sofrimento. E a alegria pode não estar aqui nesse mundo, mas estará no céu. Se não encontrarmos aqui nesse mundo a alegria, não nos desanimemos, porque a nossa verdadeira recompensa está no céu. Já falava
Kiara. Bom, veio então a segunda gravidez e eles, animados, acreditando que a criança viria saudável, fizeram os exames e mais uma vez foi diagnosticado que essa criança tinha também uma deficiência, não possuía as suas pernas. E aí volta novamente todo o sofrimento, toda a situação, novamente de desespero, mas Kiara novamente se prende naquilo que é o eterno. Ela acreditando que tudo Deus permite. Deus não autoriza nenhum sofrimento para nós sem que nós possamos passar por esse sofrimento. Deus sabe que nós podemos sofrer e usar esse sofrimento para a nossa salvação, para a nossa purificação, como havia dito Kiara. Um sofrimento serve para nos purificarmos, para alcançarmos mais ainda o céu. E aí Kiara, aceitando tudo aquilo, viveu com muito amor. Foi também novamente dita pelos médicos para abortar a criança e ela não aceitou. Teve a criança ficou algumas horas ainda viva e veio também a falecer. A criança, cujo nome é David, que foi dado pelos pais, por Kiara e o seu esposo, e essa criança recebeu também o batismo ali no seu nascimento. Então, veja aí a importância, meu irmão, da gente pensarmos no céu, ao invés de ficarmos com o pensamento do mundo. Porque para o mundo era mais fácil ela intervir na existência dessas crianças e então abortá-las, com a desculpa esfarrapada, hipócrita de dizer que era melhor o aborto ao invés dessas crianças ficarem sofrendo nesse mundo. Ora, é 100.000 vezes melhor, você pode perguntar a qualquer pessoa, existir e sofrer e ir para o céu do que nunca existir. Então, Kiara quis continuar sabendo que tinha riscos na gestação, sabendo que seus filhos não viveriam muito, mas o seu desejo era justamente que eles nascessem e fossem batizados, porque recebendo o batismo deixam de ser criatura e se tornam filhos de Deus, filhos amados de Deus. Se viveram 30 minutos, 30 segundos, 30 anos, não importa. O importante é que existiram e se tornaram filhos de Deus e estão hoje, claro, lá junto ao Pai. Então, essas crianças que Kiara aceitou trazê-las ao mundo com o objetivo de batizá-las, de torná-las filhas de Deus, é um ensinamento para nós, para a nossa atualidade, que muitas pessoas aí pensam só em si, pensam só no seu egoísmo e não aceitam o sofrimento que Deus lhe coloca. Deus lhe dá algum sofrimento para que possamos santificar a nossa vida. E então, Kiara, com algum tempo depois, faz novamente o teste de gravidez e vê que está grávida novamente, seu terceiro filho. E aí faz os exames apreensivos, porque já estavam ali com medos que novamente o filho viesse com algum defeito, e para a alegria dos dois, o filho estava 100% saudável, um filho lindo, a qual eles batizaram com o nome de Francesco, um nome belíssimo, e é essa criança que hoje ele já tem 10 anos, um menino saudável, um menino lindo, belíssimo. Só que aconteceu uma situação nessa gestação. Kiara vê que estava com alguns problemas de saúde e faz alguns exames e é diagnosticado um câncer na língua. E esse câncer veio de uma forma tão esmagadora assim que todas as pessoas ali da área da saúde
pressionava ela para fazer o tratamento de extrema urgência. O problema era o seguinte, é que no tratamento existia substâncias que ia ser utilizada que os médicos já tinham dito para ela que poderia colocar a vida de Francesco, do filho dela, em risco, né? Poderia causar, claro, um aborto espontâneo ou algum outro problema para a criança. Então, ela não aceitou, ela não quis, ela disse: eu vou ficar sem fazer esse tratamento até ter a criança. E assim aconteceu, que ela não fez o tratamento, né? Ela esperou até o momento do parto e depois que Francesco nasceu totalmente saudável, belíssimo, lindo, que hoje Francesco já completa 10 anos, em 2021 completou, na verdade, ela então, depois do seu nascimento, inicia o tratamento do câncer. Só que o câncer já tinha invadido todo o seu corpo. Já estava no seu pulmão, já estava no seu olho e outras partes também dos seus órgãos. E inclusive ela precisava até tampar algumas partes, como o olho, que o câncer já tinha desfigurado o seu olho, ela precisava usar um tampão e por dentro o câncer já tinha evoluído muito. E infelizmente os médicos tinham já dito que não tinha mais salvação. Era só umas medicações para diminuir as dores e até mesmo algumas medicações que diminuíssem as dores que a Ada não aceitou. Algumas medicações ela não tomava porque ela queria sentir aquela suave dor, aquele suave sofrimento que Kiara alegremente, mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tanta dor, ela sorria, ela se alegrava, porque ela sabia que estava cada vez mais perto do seu amado, de Jesus. E aí Kiara viveu o seu leito, o seu resto da vida aqui nesse mundo, nessa terra, com um sorriso no rosto. Não se vê Kiara de forma alguma triste. Assim relata Henrico, seu esposo, relata todas as pessoas à sua volta que diante do câncer, da toda a situação de sofrimento, Kiara não se lamenta, Kiara não chora, Kiara não se entristece, porque a sua esperança, a sua fé, a sua vida estava nas coisas do céu, estava com os olhos fixos no céu. Ela tinha aquela plena certeza, aquela plena verdade de que, mesmo morrendo, jamais ela deixará de existir, porque ela estará lá junto do Pai. É uma das frases belíssimas que Kiara deixou: nós nascemos e jamais morreremos. A morte, ela não é uma morte que nos separa de Deus. Para o mundo porque o corpo fica ali, mas a alma, ela é eterna. E nós vivemos, nós cristãos, fazemos o nosso percurso nesse mundo para a salvação da nossa alma, para que nós possamos então ganhar o céu, para que nós possamos então merecer o céu. E que ela tenha essa visão, esse olhar. É por isso que o sofrimento ela explicava como que era uma purificação que a gente passa aqui para ser mais merecedores das coisas de Deus, do céu, da glória. E no seu leito de morte, uma das frases belíssimas é quando Henrico, inclusive na véspera da sua morte, Henrico pergunta para Kiara, lendo uma passagem bíblica que diz, que Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu peso é leve. E Henrico pergunta a Kiara: Kiara, meu amor, o jugo e o peso de Jesus é realmente suave e leve? E Kiara, olhando para ele com aquele sorriso, responde: é muito suave. Valeu a pena, Henrico. Como valeu, como vale. E, emocionado, Henrico começa a chorar. E ali ele conta e testemunha até hoje a respeito
desse momento belíssimo, dessa conversa final no leito de morte de Chiara, na sua Páscoa, verdadeira Páscoa para a vida eterna. Então, que possamos usar esse testemunho de vida de Chiara para que possamos colocar na nossa vida como um propósito de buscarmos cada vez mais as coisas do céu. Não nos preocupemos demais com as aflições, com as coisas desse mundo, porque tudo passa. A nossa verdadeira felicidade está no céu. E Chiara sabia disso e deixou para nós esse exemplo, para que possamos então caminhar, mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante de todas as situações que nos acontecem, caminhar olhando para o céu, com o olhar no céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria!